estamos aqui em mais um podcast do Pet Support e hoje para falar sobre um assunto que dá medo nos tutores, a anestesia. E hoje eu recebo aqui o Dr. Rodrigo Correa, anestesista e cardiologista do Pet Support, que hoje vai conversar conosco um pouquinho sobre esse tema. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Doutor, quando o tutor chega no seu consultório e fala, tenho medo da anestesia, isso tem sentido? É um medo e é uma dúvida bem comum, né? Dos últimos anos para cá, eu diria que cada vez faz pouco sentido, né? Hoje a gente tem uma estrutura, opções de fármacos, de técnicas anestésicas, de exames pré-operatórios, que a gente consegue se cercar de uma segurança muito grande. Então, o grande medo, que é o medo do óbito que os tutores têm, isso hoje em dia é um evento bastante raro na anestesia de pequenos animais. Então, cães, gatos saudáveis é um risco que diria, é um evento que ocorre em 0,05% dos animais. Então, hoje em dia é um procedimento extremamente seguro. Existe um não pode operar de jeito nenhum? Ou a pré-avaliação anestésica hoje é muito individualizada? Ela é individualizada e essa é uma pergunta bem interessante, que às vezes o pessoal me manda algum exame, algum caso de um paciente, algum colega veterinário, né? E pergunta, dá para anestesiar? E aí eu sempre digo, acho que não é essa a pergunta que tem que ser feita, eu sempre falo. A pergunta correta é, eu preciso anestesiar? Se a resposta for sim, tem uma segunda pergunta, esse é o melhor momento? Então, por que essas perguntas? Então, eu falo que todo paciente é anestesiável, alguns com menos riscos, outros com mais riscos. E repara que eu não falei que é sem riscos, sempre tem um mínimo de risco, porque a gente trabalha por uma profissão, uma especialidade de meios, não de fins. Mas eu sempre falo, precisa anestesiar? Sim, precisa. Bom, então a gente vai fazer os exames individualizados desses pacientes para determinar a conduta, o protocolo anestésico mais adequado para cada um deles e se cercar de todos os cuidados para minimizar ao máximo esses riscos. Sim, todos são anestesiáveis. Um dos nossos papéis, no meu papel, é fazer isso no melhor momento para o paciente. E às vezes faz parte do meu papel dizer não, hoje não dá para fazer, não é o melhor momento, tem que estabilizar, tem que fazer mais exame, a gente pode fazer mais adiante. Esse processo também de identificar qual que é o melhor procedimento para aquele animal. Alguns tutores, principalmente dos braquicefálicos, né, os cachorrinhos de focinhos achatados. Dá medo porque eles não respiram, né? Não respiram bem. Exatamente. Realmente, eles têm mais dificuldade, eles correm mais risco? Digamos que até o começo em si da anestesia, sim, eles têm fatores de riscos maiores. Então, por toda a dificuldade de respirar, isso é só a coisa que a gente enxerga. Por trás disso existe toda uma alteração patofisiológica que acontece, que sim, eles têm um pouquinho a mais de risco que um paciente que respira normal, né? Mas na maior parte deles é um problema mecânico, físico. E a partir do momento que eu garanti, entre aspas, que eu entubei esse paciente e ele está com a via aérea dele pérvia, eu brinco que é o melhor momento da vida deles. Eles estão respirando oxigênio puro, sem nenhum tipo de obstrução. Então, assim como eu falei, né, a gente faz exames específicos dependendo do tipo de paciente. Tem exames para esses pacientes que a gente indica também e minimiza muito os riscos. Então, depois que dormiu, entubou, então tá tudo garantido, tudo dominado. Mas é importante também na recuperação, né, que às vezes a gente esquece disso. Não é só durante o ato anestésico. Quando eles vão recobrando a consciência, eles ainda estão sonolentos, muito relaxados. E esse é um período que às vezes a gente pode ter um pouco menos de atenção e é que quando pode acontecer os problemas de esse paciente que tem dificuldade para respirar, a gente esqueceu ele, tá acordadinho, daqui a pouco ele fica mais sonolento, dorme de novo e não consegue respirar. Eu diria que tem que ter um cuidado muito especial no pós-operatório imediato, nos primeiros minutos, até ele recobrar 100% a consciência. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa, acabou a cirurgia, tá tudo certo, né? Então, esse cuidado pós-operatório também é indispensável. É fundamental, né? Então, eu até brinco, meu trabalho não é fazer dormir, é principalmente fazer acordar, e acordar bem. Então, não só nós, anestesistas, mas toda a equipe que faz parte, principalmente o pessoal da internação, que cuida nesses momentos iniciais pós-cirúrgicos, tem que estar bem orientados e bem treinados para isso, né? Sempre ficar atento em todos os pacientes, mas os braquicefálicos têm que ter esse cuidado especial de sempre estar de olho se está bem acordado, se está respirando direitinho. Muitas vezes também os tutores acreditam, fiz um ultrassom, fiz um exame de sangue, está tudo certo, pode ser anestesiado. Mas, de fato, o que realmente precisa
pro senhor chegar à conclusão de, não, tudo bem, podemos levar adiante, esse animal pode ser operado, pode ser anestesiado? Hoje em dia a gente tem um acesso muito fácil a muitos exames, né? Isso por um lado é bom, isso por um lado é ruim, porque a gente acaba às vezes esquecendo um pouco do básico, né, da nossa formação. Então às vezes chega um paciente com dezenas é um exagero, mas com muitos exames, e às vezes o colegas na correria, vou até fazer a meia-culpa, pode acontecer comigo também, não fiz o exame que eu digo que é fundamental para todos. Existe um pacote basicão de exames que a gente acaba pedindo para todos os pacientes. Existem exames específicos de acordo com a comorbidade dos pacientes. Mas tem um exame que eu sempre falo que é para todos, sem exceção. E é o exame mais barato de todos, que é o exame clínico. Que é o paciente chegar, você como clínica, cirurgião ou eu como anestesista, é examinar fisicamente o paciente. E isso faz parte, auscultar, olhar, e isso é o básico. A partir desse exame básico, desse exame físico, a gente consegue direcionar os demais. Mas se tiver que escolher um exame que tem que ser feito em todos, exame físico do paciente. Ali depois isso direciona para outras coisas. Isso não pode faltar. E de modo geral, falando em anestesia, ao longo dos anos, quais foram as principais mudanças que tu consegue identificar, assim, nesses teus anos de carreira aí? E que hoje tu acredita que facilitem também nessa questão de conseguir manter o cãozinho ali a salvo e tá tudo bem pós-operatório? Daqui a 11 dias eu faço 20 anos de formado. Olha. Então, eu vivi um abismo da anestesia de 20 anos atrás até o que ela é hoje. Isso é legal, porque eu vi toda essa transformação, né? Então, eu posso te garantir que o que a gente fazia há 20 anos atrás não chega nem perto do que a gente faz hoje. E aí a gente pode citar várias coisas. Alguns fármacos novos que a gente tem à disposição, novos e mais seguros, muito mais acesso a equipamentos, ficou muito mais barato adquirir esses equipamentos de monitoração, bombas de infusão, estudo continuado, né? Hoje temos inúmeras opções de pós-graduações, cursos online, então não existe desculpa para a gente não se atualizar. E o surgimento, e aí foi de maneira exponencial, de novas técnicas anestésicas que a gente agrega aos nossos pacientes. Não é mais só anestesia geral. Hoje a gente tem técnicas de bloqueio regional que são guiadas por ultrassom. Então a gente olha com ultrassom, vai olhando, acompanhando a agulha até ela chegar perto do nervinho que tu quer bloquear e tu injeta o anestésico ali. E isso é uma coisa extremamente segura. A gente consegue diminuir muito a necessidade dos anestésicos gerais e torna o procedimento muito mais seguro. Então, desde então, fármacos mais seguros, técnicas mais seguras, fácil acesso a equipamentos e educação continuada, acho que são os pilares que mudam muito nos últimos anos. Agora, unindo, doutor, as tuas duas especialidades, né? Anestesista e cardiologista. Sim. Qual que é a diferença de anestesiar um cão, um gato com problemas cardíacos de um animal 100% saudável? Os exames que a gente pede são um pouco mais específicos, né? Então, aqueles exames da imagem, ecocardiograma, eletrocardiograma, se eu diria que são interessantes, importantes fazer em um paciente que não é cardiopata, ele é fundamental no cardiopata, né? E aí existe uma grande variedade de cardiopatias. Dentro de uma mesma cardiopatia, existem vários estágios que o paciente pode se encontrar. E justamente esses exames que me direcionam na minha conduta anestésica. Então, existem medicamentos que são mais ou menos indicados de acordo com aquela doença que o paciente tem. Então, às vezes eu preciso de um fármaco que aumente a contratividade do coração. Às vezes eu preciso fazer previamente um fármaco que descongestione esse paciente. Enfim, isso é muito individualizado. E uma coisa bem bacana que é importante também falar é que se esse paciente ele já vem fazendo um tratamento, já é conhecidamente cardiopata, então existem medicamentos que a gente deve obrigatoriamente manter antes da anestesia, alguns é indicado remover um dia antes, então todos esses cuidados são muito individualizados, até porque as doenças variam bastante, tanto em tipo de doença, se é uma doença muscular, se é uma doença valvar, e o estágio da doença também. Então, esses cuidados todos são guiados pela história prévia do paciente e esses exames complementares. Então, são pacientes de mais risco? Um pouco sim, mas quando eles já vêm em tratamento, estabilizado, é super seguro fazer também os procedimentos.
Então, como tu comentou anteriormente, né, a anestesia veterinária, ela mudou muito, ela teve um avanço grande nesses últimos 20 anos, né? Bastante. Muitas coisas surgiram, como a monitoração multiparamétrica, drogas mais avançadas. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso também. E, claro, como auxilia esses pets que têm tendências a ter doenças que podem, de alguma maneira, ter uma complicação maior. Então, como eu falei, como estou fazendo quase 20 anos de formado, antigamente o acesso a esse tipo de monitoração era mais restrito a grandes centros. E eu lembro que a gente utilizava muito nas cirurgias uma coisa que talvez tenha gente que nem conhece, chamada estetoscópio esofágico. A gente tem o nosso estetoscópio que a gente coloca na orelha, ausculta teu coração. A gente fazia uma adaptação, passava pela boca do paciente, ele ficava lá pertinho do coração, a gente passava a cirurgia inteira, anestesia, cirurgia, ouvindo o coração bater. Saia com as orelhas doloridas, né? E isso é uma coisa extremamente precária, digamos assim. E hoje, já com esse acesso mais fácil aos monitores multiparamétricos, hoje é muito mais seguro, a gente consegue prever ou antecipar uma série de complicações e a gente consegue intervir através de um fármaco, de aumentar ou diminuir o plano anestésico antes que aconteça uma coisa mais grave. Então, os monitores hoje em dia nos dão informações essenciais a respeito principalmente da hemodinâmica do paciente, do funcionamento pulmonar do paciente, que antes era muito empírico, antes era muito mais na visualização, de eu enxergar o paciente respirando, só que isso me dá uma informação muito restrita. Hoje eu consigo, digamos, transformar aquilo que antes eu tinha que observar, que eu tinha que auscultar em números. E transformando isso em números, eu consigo ser mais assertivo nas minhas condutas. Então, sem dúvida, a segurança que nos traz para os pacientes é infinitamente maior. E tu tem algum caso que tu possa exemplificar de uma prevenção prévia que foi totalmente necessária para anestesia? Tem muitos casos legais, a gente faz bastante pacientes bem desafiadores. Tem um que eu gosto bastante de comentar, que até foi uma cirurgia que a gente fez na parte ortopédica de cirurgia de cabeça com o Daniel Cia. E eu gosto de falar isso porque envolveu vários veterinários, vários colegas de várias especialidades. Eu acho super importante sempre deixar claro que a gente sempre trabalha em equipe, né? Não é o Rodrigo, não é o anestesista. O procedimento, para ele ser bem sucedido, ele passa desde o clínico, ou cirurgião que atendeu o paciente, ou especialista que encaminhou o paciente, passa pelo cirurgião, passa pelo anestesista e passa pela equipe da internação e dos cuidados pós. E essa era uma paciente que, em algum momento da vida dela, sofreu algum trauma na face, fez alguma lesão óssea na mandíbula e cicatrizou, formou o que a gente chama de calo ósseo, e ela não conseguia abrir a boca. Então ela só tomava líquidos pela pontinha da língua. E aí o procedimento proposto era fazer uma cirurgia para remover aquele calo ósseo para que ela conseguisse abrir a boca. Parece uma coisa relativamente simples, mas na anestesia, em quase 100% dos pacientes, a gente precisa fazer a intubação do paciente, que é pela boca. Então, nesse caso, a gente não conseguiria fazer. Então, teria uma opção de fazer uma coisa que a gente chama de traqueostomia, faz um cortezinho e coloca o tubinho para ele respirar diretamente pela traqueia. Seria uma opção em caso de urgência, só que isso é um procedimento que tem suas complicações. Então, a gente fez um planejamento para tentar fazer esse procedimento sem essa traqueostomia, conseguir fazer sem precisar entubar ela, e que é difícil de fazer. Então, envolveu a parte da anestésica, a parte da ortopedia, a parte do diagnóstico por imagem do ultrassom. Aí foi com o Eduardo Souza, a gente usou equipamentos de ultrassom dele. E aí a gente fez um bloqueio regional, como eu já te falei, né, a questão das modernidades, dos equipamentos disponíveis. Talvez há 20 anos atrás eu nunca conseguisse fazer. Mas a gente fez uma anestesia geral, com oxigenação, só que sem entubar o paciente. E como é uma cirurgia cruenta, dolorida, a gente fez um bloqueio guiado por ultrassom, que entrava com uma agulhinha lá por cima da cabeça e chegava lá próximo àquele calinho, bloqueava um nervinho que tinha ali perto e, na verdade, fazia analgesia da metade do rosto do paciente. Toda aquela metade onde ia ser operado, ele não sentiria nada. Então, ele tinha que estar inconsciente, não podia se mexer, não poderia ouvir nada para não mexer a cabeça e, obviamente, não poderia sentir dor, né? Então, tudo isso sem eu entubar. E aí deu certo, a gente fez... Eu brinco que a gente usa o Propofol, que é um fármaco que a gente usa para anestesiar,
Tem um propofol que a gente deixa na seringa, perto do acesso venoso do paciente, que eu falo que é o propofol do cagaço. Qualquer coisa que der problema, tu faz um pouquinho de propofol, tá ali. Tava ali o propofol do cagaço, mas não precisou usar. E o mais bacana de tudo é que, pouquíssimas horas depois da cirurgia, a gente tem um vídeo dela comendo o alimento sólido. Porque ela conseguiu, mesmo com a atrofia muscular, ela já conseguia abrir a boca e comer sozinha. Aí tu imagina um bichinho que, sei lá, meses, talvez mais de ano, não conseguia comer nada sólido, só líquido. Faz uma cirurgia e tem um resultado imediato, o bichinho comendo, feliz da vida. Então isso foi bem marcante, esse caso. Foi bem desafiador. E tu acredita que a anestesia, tanto nesse caso quanto em outros, né, ela é fundamental para otimizar o pós-operatório? Muito, sem dúvida. Acho que não existe uma cirurgia bem sucedida sem anestesia bem sucedida. Então essas duas coisas andam coladinhas uma na outra. Eu sempre gosto de dar alguns exemplos. A gente pensa na anestesia durante o ato anestésico, né? Começou a cirurgia, o paciente está anestesiado, terminou a cirurgia, o paciente acordou, acabou o nosso trabalho aí. E não, ele começa antes e vai muito além. Então, uma anestesia mal conduzida, e a gente está falando de um procedimento às vezes de 30 minutos, 1 hora e meia. Então, um ato anestésico mal conduzido pode impactar na vida do paciente para sempre. Inclusive pode demonstrar problemas anos e anos depois, problemas que tu nunca vai relacionar a uma anestesia mal feita 10 anos atrás. Então, por exemplo, um paciente que faz uma cirurgia, vamos pegar um gatinho que está com 6 meses, vai fazer sua castração, uma fêmea. Se essa anestesia for mal conduzida, se esse paciente ficar muito tempo com a pressão ruim, a gente vai impactar na função renal desse paciente. Ele vai acordar bem, vai ter sua vida normal, mas eu sempre falo, e se esse gatinho daqui a 10 anos começar a ter um problema renal, será que se essa anestesia tivesse sido bem feita lá com seus 6 meses, ele teria esse problema com 10 anos? Talvez tivesse só com 15, talvez nunca tivesse. A gente não tem como te dar essa resposta, mas acredito que provavelmente sim. Então, uma coisa que aconteceu 10 anos depois, talvez aquilo que tu fez com o bichinho com 6 meses tenha impactado nisso. Poucas pessoas pensam nisso, né? E a curto prazo também, vamos pegar o exemplo de uma cirurgia ortopédica. O paciente teve uma fratura, precisou ser operado. Um ponto muito importante na recuperação de cirurgias ósseas é o uso precoce do membro. Quanto antes esse paciente começar a apoiar, ambular normalmente, melhor vai ser a recuperação dele. Se eu deixar esse paciente com uma analgesia ruim durante a cirurgia ou naquele pós-operatório imediato, ele vai levar muito mais tempo para começar a apoiar, muito mais tempo para utilizar esse membro. A recuperação vai ser muito mais prolongada e com dor, né, que é uma coisa que a gente não quer para eles. Então, com o impacto da anestesia, muitas vezes a gente não enxerga isso muito a longo prazo, mas vai muito além do dormir e acordar. Doutor, então só para eu entender, tu comentaste, né, de como a anestesia pós o procedimento, ela ainda continua de alguma forma fazendo um efeito ali pro pet. Ela está no organismo do pet? Como que é esse processo? Não. O efeito dos medicamentos que a gente usa hoje em dia são extremamente rápidos, né? Então, a hora que tu para de fazer a administração do anestésico, do analgésico, ele tem poucos minutos de ação, dependendo do analgésico, algumas horas. Mas eu quero falar no sentido de que aquilo que tu causou no organismo dele, no aspecto geral. Então, se esse paciente ficou com a pressão reduzida durante muito tempo, ficou hipotenso, a gente vai ter dano nas células renais. Então, esse paciente pode, no futuro, desenvolver uma doença renal em virtude desse tempo que ele ficou com uma perfusão renal ruim. Então, foi uma coisa que pode ter durado poucos minutos, que aquele paciente acordou, não vai demonstrar nada, mas a longo prazo, lá quando ele for bem velhinho, aquelas células renais que quando ele é jovem não fazem falta, quando ele é um bichinho idoso vai fazer falta. Então, nisso que eu me refiro. Talvez esse bichinho que com 10 anos não tivesse nada, em função de ter ficado hipotenso, ter feito dano em células renais, com 10 anos começa a desenvolver uma doença renal que talvez ele nunca tivesse. Então, é nesse sentido. O efeito do anestésico, do analgésico é extremamente curto, mas as consequências dele mal feita é extremamente longa. Perfeito. E isso é uma questão que muitas vezes a gente não tem, né, esse alerta. Eu queria que tu deixasse um alerta para os tutores. De quando a gente busca um anestesista, o que nós precisamos cuidar em relação a
aos exames, à prevenção, porque muitas vezes a gente busca um profissional, mas a gente não tem o conhecimento do que realmente é necessário, né? Então, justamente para a gente ter essa qualidade futura na vida dos pets, o que é fundamental que o anestesista peça para o tutor antes de realizar a cirurgia? Eu acho que assim, um recado para os tutores, assim, peçam para conversar com o anestesista que vai fazer a anestesia do teu cão, do teu gato. Isso gera um vínculo de confiança bem bacana. Acho que nada melhor do que tu conversar face a face com aquela pessoa que está responsável pela vida do teu paciente. Como eu já falei, isso é muito individual, de paciente para paciente. Mas todo aquele tutor que chega, tenho medo da anestesia, geralmente depois que conversa com a gente explica como é que funciona, qual é o nosso papel ali, que muitas vezes eles nem sabem que a gente existe. Eles saem mais tranquilos desse processo. Então, conversem, procurem conhecer quem vai fazer o procedimento no paciente de vocês e façam todas as orientações, sigam as orientações que o teu veterinário lhe pediu. Respeite jejum, faça todos os exames prévios solicitados. A gente não pede isso por mero protocolo. Isso tudo impacta na segurança do paciente. Cada passo desses que o tutor deixa de fazer, não segue, isso com certeza implica em risco maior cirúrgico e anestésico. Então, siga as orientações, se tiver dúvida, pergunta, chama, não fique com dúvidas, mas é isso aí, eu acho que procura conhecer, conversar pessoalmente com quem vai fazer o procedimento anestésico e procure respeitar, seguir todas as orientações que tanto o teu clínico, o teu cirurgião ou o próprio anestesista te passou. Perfeito. E agora falando um pouquinho então sobre os avanços recentes na anestesia veterinária, né? O que tu considera mais impactante para a segurança do pet que vai fazer a operação? Eu acho que hoje a gente tem acesso a técnicas anestésicas muito mais seguras que a gente tinha há poucos anos atrás. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a anestesia total intravenosa, que é uma anestesia baseada unicamente com fármacos por via intravenosa, que trouxe bastante segurança e conforto, transe pós-operatório para os pacientes. E, recentemente, há mais ou menos um ano, a gente tem a técnica da anestesia alvo controlada, que é uma coisa que se usa na medicina humana há muitos anos, e só chegou agora na medicina veterinária. Então, isso nos dá uma estabilidade do plano anestésico extremamente segura. Isso é uma coisa que fez muita diferença, está fazendo diferença na rotina nossa de anestesistas. E também eu acho que a anestesia locorregional. A gente fazia muito pouco há anos atrás. Às vezes ficava restrita a anestesia epidural, algum bloqueio infiltrativo às cegas. Hoje em dia temos equipamentos como neurolocalizadores, que são equipamentos com custo bem acessíveis, que consegue ser muito mais assertivo fazendo um bloqueio regional. O próprio ultrassom, que é um pouco mais caro, mas quem tem acesso melhora muito a qualidade e a segurança das nossas anestesias. Então, fazendo um bloqueio bem efetivo, a gente consegue, não digo abrir mão, mas utilizar doses, quantidades bem reduzidas de anestésicos gerais, de analgésicos. Então, fazendo isso, a gente consegue reduzir muitos efeitos colaterais dos medicamentos, dos fármacos que a gente usa. Então, acho que é isso, o acesso aos equipamentos, ultrassom, neurolocalizador, bombas de infusão alvo controlada, os monitores multiparamétricos que a gente comentou antes. Hoje em dia eles são muito mais modernos, mais sensíveis. Isso tudo só vem agregar a segurança dos nossos procedimentos. E eu acho que eu não lhe perguntei uma questão que é de curiosidade do público que nos assiste. Existe alguma diferença no plano anestésico do gato e do cão? No plano anestésico em si, não. Didaticamente, os planos são os mesmos. Agora, existe muita diferença nas condutas anestésicas, né? A gente sempre fala, o gato não é um cachorro pequeno, é uma espécie totalmente à parte. Então, se eu puder elencar um item importante na diferença da conduta anestésica do gato, é o que a gente chama das condutas cat-friendly, né? Que é de tentar fazer com que o gato chegue ao hospital ou à clínica o mais tranquilo possível. Seja com algum medicamento feito em casa, seja com os feromônios na caixinha, seja num ambiente exclusivo para o gato. Porque o cão também, mas o gato estressado, ele consome muito mais anestésico, ele libera muita adrenalina e isso aumenta o risco anestésico, sem dúvidas. Então, anestesiar um gato calmo, anestesiar um gato assustado, agressivo, é muito diferente e muito menos arriscado tu pegar já o gatinho mais tranquilo, ele vai fazer uso de muito menos anestésico, analgésico.
Então, acho que essa é a grande diferença do gato, tentar fazer com que ele chegue o mais tranquilo possível no estabelecimento onde vai ser feita a cirurgia. Os fármacos em si são praticamente os mesmos que a gente usa, agora essas condutas fazem muita diferença para o paciente felino. Doutor Rodrigo, tu falou uma questão bem interessante agora, que é sobre a quantidade do medicamento, né, do anestésico. Quanto menos, melhor. Sim, exatamente. Quando a gente fala que anestesia, às vezes o tutor acha que tu vai lá e dá uma injeção no paciente, era isso, usa um medicamento. Não, a gente usa uma série de medicamentos, alguns com efeito anestésicos, analgésicos, outros sedativos. Então a gente fala que é um protocolo de anestesia multimodal. A gente procura como se for fazer uma receitinha para te montar algum alimento, alguma coisa assim. Então a gente procura utilizar doses reduzidas de uma combinação de fármacos de classes diferentes para quê? Potencializar os efeitos bons e reduzir os efeitos indesejados deles. E como eu falei, assim que quanto mais tranquilo esse paciente chegar no estabelecimento, menos anestésico, menos analgésico não, mas menos anestésico, menos sedativo ele vai precisar, mais seguro vai se tornar o procedimento. É impressionante a diferença de fazer uma sedação num gato que está com medo naquele gato que está tranquilo. Então a quantidade, a necessidade de fármaco é muito maior no bichinho assustado. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela participação, por essa aula. E esse foi mais um episódio do podcast do Pet Support e até a próxima.